Milhares de famílias portuguesas podem estar prestes a ter de enfrentar grandes complicações financeiras após a decisão recente do Banco Central Europeu em efetuar mais um aumento nas taxas de juros de referência da zona euro. O BCE comunicou um novo aumento de 25 pontos base nas três principais taxas de juros de referência, o que representa um aumento total de 450 pontos base desde julho de 2022. Esta decisão marcou a 10ª subida consecutiva das taxas de juros por parte do BCE, elevando as taxas para o nível mais alto sempre registado na zona euro. A decisão de mais um aumento das taxas de juros é dramática para muitas famílias portuguesas. Quando as taxas de juros sobem, os novos empréstimos para crédito de habitação ficam mais caros, o que dificulta a compra de uma casa para as famílias, pois os preços das casas e os custos de financiamento aumentam. Já no caso das famílias que detêm um crédito de habitação com taxa variável, os pagamentos mensais dos seus créditos aumentam. Isso pode criar um ónus financeiro adicional para as famílias portuguesas, tornando mais difícil o cumprimento das suas obrigações financeiras. O aumento das taxas de juros afeta também o orçamento familiar, levando a uma diminuição do consumo e deixando menos dinheiro disponível para outras despesas essenciais, como a alimentação, a educação ou a saúde. Por outro lado, quando as famílias têm de alocar uma parte maior dos seus salários para o pagamento de juros mais elevados, podem ter menos recursos disponíveis para investir e para poupar para o futuro, o que pode prejudicar a construção de riqueza a longo prazo. Para mitigar esses efeitos adversos, as famílias muitas vezes precisam de tomar medidas financeiras, como refinanciar empréstimos para obter taxas de juros mais baixas, ajustar os seus orçamentos familiares ou até mesmo vender as suas casas se não tiverem outra opção. As políticas monetárias dos bancos centrais, como a definição das taxas de juros, são projetadas normalmente para garantir a estabilidade económica e conter os riscos de inflação. Estas medidas não têm propriamente uma intenção explícita de prejudicar as famílias, mas podem provocar esses efeitos colaterais em determinadas conjunturas económicas. Algumas das famílias mais afetadas pela subida de juros por parte do Banco Central Europeu podem ser famílias com baixos rendimentos, famílias cujos membros tendem a usar bastante o cartão de crédito de forma instintiva e pouco controlada e que não fazem as melhores decisões financeiras, ou então famílias que são afetadas pelo desemprego ou por cortes salariais. Em declarações recentes dadas à comunicação social, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, chamou a atenção para possíveis incumprimentos nos pagamentos dos empréstimos das famílias portuguesas. No final do ano 2023, cerca de 70 mil famílias poderão vir a ter despesas com o serviço de crédito à habitação permanente superior a 50% do seu rendimento líquido, o que irá representar um aumento do número de famílias afetadas para cerca do dobro, comparativamente às famílias afetadas há 2 anos atrás, em 2021. Para tentar mitigar os efeitos avassaladores que os aumentos das taxas de juros podem gerar junto às famílias portuguesas, o governo português irá aprovar no próximo Conselho de Ministros novas regras para o crédito à habitação, que prevêem o alargamento dos apoios existentes e a estabilização das taxas de juros nos contratos para as famílias com crédito à habitação. Vários ministros, como a Ministra da Habitação, a Ministra da Presidência ou o Ministro das Finanças, têm vindo a pré-anunciar medidas nos últimos dias junto à comunicação social. Entre as várias medidas em estudo estará a criação de um mecanismo para estabilizar a prestação do crédito à habitação, bem como o alargamento da bonificação de juros. Haverá, assim, a possibilidade das famílias portuguesas pedirem uma redução dos juros na prestação mensal da casa durante 2 anos, sendo que esta medida deverá ser acessível a todas as pessoas com crédito bancário, independentemente dos rendimentos e do valor do empréstimo. Várias entidades, como o Ministério das Finanças, o Banco de Portugal ou a Associação Portuguesa dos Bancos, estarão envolvidas na criação deste novo mecanismo e na construção de soluções que possam tentar apoiar as famílias portuguesas. Outras das medidas que deverão ser brevemente anunciadas devem estar associadas ao mercado de arrendamento em Portugal. De acordo com os dados divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, o valor das rendas poderá aumentar 6,94% no ano 2024, caso o governo não decida travar a subida das rendas e estabeleça um limite às suas atualizações, como já fez no ano de 2023. De forma a estudar este assunto, o Ministério da Habitação comunicou que pretende ouvir os vários intervenientes no setor para ponderar os efeitos que a inflação estimada para o próximo ano terá no mercado de arrendamento. Nesse sentido, irão ocorrer brevemente reuniões com as associações de inquilinos e de proprietários sobre possíveis medidas de travão que o governo possa tomar para impedir o aumento das rendas no ano 2024. As medidas relativas ao pacote Mais Habitação, que foram anunciadas nos últimos meses, criaram uma enorme instabilidade no mercado imobiliário em Portugal. Uma eventual nova decisão de controle das subidas das rendas em 2024 poderá desincentivar ainda mais os senhorios a colocar as suas casas no mercado de arrendamento.
Se for tomada uma nova opção de limitar a quantidade pela qual os proprietários podem aumentar as rendas, os proprietários podem vir a ter menos rendimentos e lucros menores. Nessa situação, alguns proprietários podem optar por não arrendar as suas propriedades se acharem que não conseguirão obter um rendimento adequado com as novas regras e restrições implementadas pelo governo. Isso pode reduzir a oferta de habitações disponíveis no mercado de arrendamento em Portugal. Do ponto de vista dos atuais inquilinos, que já se encontram a arrendar uma casa, uma nova limitação ao aumento das rendas pode oferecer aos inquilinos uma maior estabilidade financeira, uma vez que as suas rendas não aumentarão drasticamente em 2024. Isso pode ser benéfico para famílias de rendimentos mais baixos e muito importante para os inquilinos que residem em áreas com custos elevados de habitação. Apoiar famílias que enfrentam dificuldades financeiras no pagamento dos seus créditos e das suas rendas pode ajudar a prevenir crises habitacionais. Por outro lado, subsidiar aqueles que não pagam os seus créditos e as rendas das casas onde habitam pode ser visto como recompensar o incumprimento financeiro. Deve-se, assim, tentar encontrar um equilíbrio entre o apoio às famílias mais necessitadas e a manutenção da responsabilidade individual. Muitas famílias portuguesas vivem atualmente um período de grande instabilidade. Sem apoios estatais e dinheiro dos contribuintes, o futuro, para elas, não será risonho.